Olá, olá, centelha divina. Olá, olá, seres divinos. Deixa eu colocar aqui meu óculos para eu poder enxergar vocês. E é isso, centelha divina, seres divinos. Voltei aqui pro canal. Tava realmente um pouco afastado. Casamento que aconteceu, situações que aconteceram e realmente me afastei um pouco do canal. É a loja muito corrido e eu sou grata. Eu quero falar sobre isso, a gratidão. Eu tava essa semana, eu fui para Milão, eu tava em Milão, isso começou em Milão. Eu fui para Itália, para Milão, para conhecer o local ali que meus ancestrais nasceram, porque quem não sabe, a minha origem por parte de pai é toda italiana, vem ali da região de Milão, de Cernusco sul Aviglio. E eu fui lá, eu fui para Milão para o show do System of a Down. Para quem também não sabe, eu amo heavy metal, eu amo rock and roll. É isso, sim, gente. Eu gosto de escutar, eu amo. Eu fui no show do Metallica, eu gosto de som assim, sabe? Um heavy metal, eu gosto disso. Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito de música clássica, eu gosto do meu tempo de silêncio e relaxar. E tem aqueles momentos que eu gosto de escutar meu heavy metal, eu gosto de escutar aquele rock pesado. E enfim, eu tava em Milão, eu fui para a cidade que nasceu meus ancestrais, que ali de trem do centro de Milão até Cernusco, dava em torno ali, sei lá, de 1 hora mais ou menos, nem isso, deu uns 40 minutos no máximo, deu uns 40 minutos de trem. Eu fui conhecer ali a região da minha família, conheci a igreja aonde que provavelmente meu bisavô foi batizado, é onde que meu tataravô provavelmente foi em missa, ou até mesmo onde que ele se casou. Então eu cheguei até a procurar ver se eu achava um padre para ver se tinha alguma informação do meu bisavô, mas eu não consegui achar padre, eu não consegui informação nenhuma, mas só em saber que eu estava lá foi incrível. E teve um momento que eu estava sentada como se fosse um restaurante que estava muito quente. Eu estava sentada ali com meu marido, eu estava tomando água, ele como um bom irlandês, tomando a cerveja e eu tomando ali água, peguei um suco também, debaixo da sombra de uma árvore. E sentada, e as ruas muito antigas, ainda da época ali, que teve alguma influência romana, as ruas, as calçadas, enfim, toda ali a região, que ainda muito com essa influência. E eu sentada ali, tipo, nessa lanchonete, desculpa, gente, toda hora eu vou ter que tocar na tela, eu não sei o que aconteceu, então ela desliga. Então tá um pouco. Tem que trocar de celular também. Enfim, voltando aqui ao assunto, volta, Érica. E eu tava ali sentada, daí nós começamos tudo. Eu fiquei sentada ali nessa lanchonete conversando com meu marido e olhando as ruas, olhando toda ali a região. E eu peguei e falei pro meu marido até no momento, eu falei assim, Alan, eu tô olhando isso daqui, você pensou que provavelmente meu bisavô, o meu tataravô já andou por essas ruas, então eles já passaram por aqui, provavelmente meu bisavô, meu avô, eu não sabia se a árvore que eu estava sentada era uma árvore nova ou uma árvore antiga, mas eu acredito que era uma árvore nova. Mas ali a região da igreja, eu falei assim, ela já pensou que provavelmente o meu bisavô e meu tataravô foram na missa naquela igreja, frequentaram aquela igreja. Se duvidar, o meu bisavô foi batizado ali, o meu tataravô casou naquela igreja. Então eu fiquei assim, sabe, olhando tudo e olhando muito admirada, com uma gratidão tão grande. E naquele momento eu fiquei pensando assim, nossa, por que eu não consigo acessar essa visão remota, acessar essa visão, para me poder voltar, acessar qual parte ali, eu consegui ver eles caminhando por aqui, consegui vê-los, como é que eles eram, como é que era tudo ali e ver meus ancestrais caminhando por aqui. Eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando assim, gente, eles já caminharam por aqui. E naquilo eu fiquei, sabe, em silêncio. Meu marido ali tomando a cerveja dele, como um bom Irish, eu tomando água, que tava muito calor.
E fiquei pensando nisso, falando com meu marido. Daí e eu fiquei pensando, gente, hoje eu só estou aqui por causa deles, porque eles fizeram essa viagem, migraram para o Brasil. Daí quando eu tava lá na igreja, que eu fui conhecer a igreja, acendi a velhinha ali pro meu avô, meu bisavô, meu tataravô, pro meu pai, que é descendência vem a partir do lado do meu pai, italiana, e pro meu sogro que desencarnou. E acendi que até meu marido falou, Érica, meu pai ia amar essa igreja, ele ia ficar maravilhado, ele só não ia gostar de uma coisa. Eu falei, do calor. Ele falou, meu pai não ia gostar do calor. Daí eu acendi uma velhinha ali pro meu sogro também, agradecendo. Fiquei ali, sabe, um tempo fazendo a gratidão. E fiquei pensando, daí eu fiquei conversando com meus ancestrais e falando que eu só estou aqui. Daí eu falei para eles, hoje eu só estou aqui graças a vocês, porque vocês foram pro Brasil. E eu estou aqui para eu poder me apresentar a vocês, para eu poder agradecer a vocês que eu estou aqui. E eu ali, tipo, na igreja, fazendo como se fosse uma prece, mas assim, fazendo mais uma conversa, conversando com a consciência deles, conversando com eles. E eu sentia que realmente eles estavam ali me escutando. E eu conversando com eles, fazendo a gratidão, e eu falando que como eu era grata por tudo que eles fizeram. E eu falava assim ali, assim, hoje eu fiz o contrário, fiz a viagem contrária. Hoje eu estou aqui como uma imigrante na Europa, mas eu não moro na Itália, eu moro na Irlanda. Eu falei assim, hoje eu estou aqui na Europa como uma imigrante. Eu fiz o trabalho, eu fiz a viagem ao contrário. Eu estou aqui hoje graças a vocês, porque vocês tiveram a coragem de ir para o Brasil, num desconhecido, sem falar o idioma, sem saber o que iria esperar. Daí eu fazendo a gratidão. E hoje eu estou aqui, vim para um país sem saber falar o idioma, não sabia muito bem que eu iria encontrar na frente, mas eu sabia que aqui era o meu lugar. E eu fazendo muita gratidão. E nisso a gente deu uma volta, paramos nessa lanchonete que eu falei para vocês. E eu peguei, tava com a certidão de nascimento do meu bisavô. Eu conversei com a dona do restaurante, que ela já ia fechar ali para almoço para abrir só à noite. É interessante, né? Restaurante fechar para almoço. Sim, ia fechar para almoço. E só que muito educada, ela falou, não, vocês podem ficar aqui. A gente tava sentado do lado de fora, debaixo de uma árvore. E eu peguei e mostrei pra ela, falei assim, olha, eu sou brasileira, mas os meus antepassados, os meus ancestrais eram italianos, dei essa certidão de nascimento para ela. Você sabe me dizer se tem alguém com esse sobrenome que ainda mora aqui neste local, mora aqui em Cernusco? Daí ela, muito educada, muito simpática, falou assim, olha, eu não sou italiana, eu sou austríaca, eu moro aqui, mas eu vou perguntar para aquele senhor, que era um bem senhorzinho. Ele é italiano, ele nasceu aqui em Cernusco, ele foi criado aqui em Cernusco, ele mora aqui em Cernusco, sim, ele é daqui, então ele vai saber te dizer melhor do que eu, porque ele conhece todo mundo. Ela levou o documento, ele olhou, ele me chamou para sentar na mesa com ele. Daí eu comecei a falar com ele em inglês. Gente, eu vou ter que toda hora vai ter esse movimento, tá? Ele me chamou para conversar com ele, sentei, daí ele pegou a primeira coisa que ele falou, comecei a falar com ele em inglês. Ele falou assim: não. Estamos na Itália. Na Itália se fala italiano, não se fala inglês. Daí eu pedi desculpa porque eu não sabia falar inglês, mas eu era brasileira, eu falava português e espanhol. Não, fala português, eu falo espanhol, que eu vou lhe compreender. Não se fala inglês na Itália. Na Itália se fala italiano. Daí eu achei tão fofinho. Daí eu comecei a conversar com ele, uma mistura de português com espanhol, com italiano. E ele mostrou, ele viu o documento ali, ele olhava assim, ele... Ambrogio Tireia. E ficava assim, Ambrogio Tireia. Ah, eu conheço os Tireia. Daí naquilo me deu uma felicidade. Ele contou situações que ele sabia, que ele conhecia, mas não tinha mais ninguém da família. E naquilo eu fiquei tão emocionada.
E eu fiquei pensando, sabe, depois nisso, a viagem toda, eu fiquei mais em silêncio, pensando. Eu falei, caramba, como eu sou grata. Como realmente eu sou grata em poder estar fazendo essa viagem, poder estar aqui em Milão, em poder estar resgatando um pouco essa história da minha família, como eu sou grata. E naquilo, sabe, veio uma sensação tão maravilhosa de gratidão, coisas que eu tinha pensado muito tempo atrás e que hoje está acontecendo. E daí essa semana, muita coisa eu tô pensando, eu tava na loja esses dias, eu fiquei olhando pra minha loja, eu fiquei assim, sabe? Olhando admirada pra minha loja, eu falei assim, caramba. E eu pensando assim, caramba. Quando eu comecei, era um espacinho minúsculo. O que eu vendo num dia é o que eu vendia no mês, que era só o dinheiro para pagar só o aluguel. Eu não, né, era só para pagar aluguel e fazer estoque, porque eu a loja não vendia e era um espaço minúsculo. Daí eu me arrisquei a pegar um espaço maior e eu falei assim, hoje eu já vejo que eu tô com um espaço pequeno, eu preciso para um espaço maior. E eu fiquei olhando para minha loja, fiquei mexendo hoje, limpando tudo, organizando as joias. Eu falei, como eu sou grata. Como eu sou grata por tudo isso, por poder estar aqui, por eu poder. Hoje eu estou vivendo muito daquilo que eu sonhei lá atrás. E daí eu fiquei olhando, pensando tudo. E hoje eu tenho sonhos que eu tenho certeza que eu vou colher lá na frente. Então, quantas vezes vocês sonharam com algo e hoje vocês estão vivendo aquele sonho? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pararam para pensar que hoje vocês estão vivendo aquele sonho que vocês tiveram lá atrás? Ou de ter aquela casa, ou um carro, ou simplesmente uma bolsa, ou simplesmente fazer uma viagem, ou simplesmente algo na tua vida. Você já parou para pensar que hoje provavelmente você está vivendo aquilo que você sonhou lá atrás? Estar trabalhando numa empresa 5 dias da semana, 4 dias da semana, estar tendo um salário de tantos por mês, ou estar tendo uma renda de tal valor. Você já parou para pensar? E é interessante, quando eu estava na Itália, eu comprei ali, eu, tipo assim, fiz algumas compras, bolsa, enfim, tudo, né? E eu peguei e falei assim, vou trocar de carteira. E comprei uma carteira, que eu gosto muito de couro. E eu comprei uma carteira, tipo, simples, mas de couro. E comprei a carteirinha pequena, da mesma cor, de couro, amarelo, os dois. Um para pôr dinheiro, nota, e o outro para pôr moedas. E eu tava ali, arrumei tudo, né? E daí eu tenho várias afirmações dentro da minha carteira. Eu nunca deixo minha carteira tipo com afirmações, com bênçãos, né? E eu comecei a abrir uma por uma e ler. E teve uma que eu li e tava ali escrito que eu era muito grata por ter tal valor de vendas por mês. E eu olhei aquilo ali e falei, caramba, eu já praticamente tripliquei esse valor. Eu já tripliquei esse valor de vendas por mês. E eu fiquei olhando aquilo com uma sensação de gratidão tão grande. Daí veio sabe, aquele sentimento gostoso. Eu falei, agora eu tenho que colocar um outro valor, que eu sou grata por ter um outro valor. Então, na hora que eu vi aquilo, me deu uma sensação assim, foi assim, realmente, o universo sempre está trabalhando a nosso favor, mas quem se sabota é nós mesmos. Nós somos os grandes sabotadores da nossa vida. Não é o universo que está nos sabotando, nós nos sabotamos. Com medo daquele passo, com medo como diz uma grande amiga, do medo do desconhecido. Então a gente tem aquele medo. Mas por que é desconhecido? Se você pensou tanto, se você visualizou tanto, se você sentiu tanto aquilo que você queria, está com medo do quê?
que é o desconhecido ali para você, se você já mentalizou aquilo, se você já sonhou com aquilo, qual o medo que você tá, qual o desconhecido, se aquilo já faz parte de você. Então, a gente sempre estamos vivendo nossos sonhos, mas se você tá tendo um sonho que tá sendo mais para um pesadelo, então para de ter tantos pesadelos e começa a ter sonhos mais lindos, sonhos mais abundantes. E é interessante que hoje quando eu tava na loja, eu fiquei olhando para minha loja e eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente o poder tá nas nossas mãos, tudo tá na nossa mão. Eu fiquei tão maravilhada, tão feliz com tudo, que eu fiquei pensando, eu falei assim, realmente hoje eu estou me vestindo do jeito que eu gosto, eu tô conseguindo já começando a deslumbrar aquilo que eu sempre sonhei. Então hoje eu já tô dando aqueles passos aquele sonho que você sempre quis na minha vida. Então hoje já tô conseguindo sabe quando você já vai sentindo o gostinho? Então hoje eu tô sentindo já o gostinho. Como eu falo assim, hoje eu aqui não sei no Brasil, mas aqui é muito normal, antes de servir o jantar, é servido uma entrada, que é uma pequena salada ou uma pequena sopa, uma pequena porção de pão com alguma coisinha ali junto, alguma saladinha ou algum molhinho com pão ali. Então aqui é muito normal a gente servir essa entrada. Então hoje eu vejo que eu já estou degustando dessa entrada que eu sempre sonhei para vir o prato principal. Então, antes desse prato principal vir na minha vida, então hoje eu já estou degustando da entrada, eu já estou tendo aquele deslumbre da entrada, do jeito que eu quero me vestir, como é que é a loja que eu quero, como é que eu quero o meu canal aqui também. Então, hoje eu vejo que eu estou já degustando dessa entrada. Então faça isso você também. Às vezes você hoje já está degustando essa entrada daquele prato principal que você tanto sonhou, tanto ali agradeceu, tanto vibrou para aquilo. Você já parou para pensar nisso, que você já está no prato, na entrada, para daqui a pouco, para logo assim que você terminar de degustar, assim que você terminar de sentir, comer aquela entrada, o prato principal tá vindo? Você parou para pensar nisso? Porque quando é servido uma entrada, você serve ali, a entrada é bem pouquinha, você degusta aquela entrada, você já sabe como é que vai ser o próximo prato. Então, para daí tem ali um intervalo de alguns minutos para depois ser servido o prato principal. Então, isso é na nossa vida. Às vezes você está degustando essa entrada, você tá já sentindo como é que vai ser para bater aquele intervalo, para tirar aquilo que não te serve, porque quando é servida a entrada, então daí vem o garçom e tira o prato sujo que você comeu, troca os talheres que você sujou para comer aquele prato principal, troca os talheres, se precisar trazer uma outra taça, vai trazer, ou se você pediu uma outra bebida, vai ser colocado uma nova taça na sua mesa, ou vai ser colocado um cristal ali, um copo específico para aquilo que você pediu, para depois ser servido o prato principal. Às vezes é isso que está acontecendo na tua vida agora. Você já degustou a sua entrada, agora só está tirando tudo aquilo que não está mais te servindo para ser servido o prato principal. Porque não tem como você comer o prato principal ali com a mesa toda entulhada, cheia, com prato sujo, com talheres, com taças que você não vai usar. Então tem que tirar.
Então, quando eu fui para Milão, voltei, fui para a cidade, eu fiquei assim, como eu sou grata. E daí as pessoas, eu estava até comentando com meu marido sobre uma situação, eu falei assim, olha, Alan, isso está disponível para todo mundo. Eu falo porque quando eu vim embora para Irlanda, eu já falei isso em vários vídeos. Eu vim para cá com 400 euros no bolso. Foi o que tinha no meu, que eu tinha, 400 euros. E eu tô aqui, eu estou assim, eu sei aonde que eu quero chegar. Então, hoje eu vejo que eu estou degustando da entrada. Eu falei assim, quando eu tava ali em Milão, eu passei muito, eu fiquei no hotel no centro, fui naquela catedral maravilhosa. Eu ficava olhando assim, deslumbrada, eu fiquei assim, gente. E teve um momento que eu até brinquei assim, falei pro meu marido, né? Eu ali vendo, maravilhada, aquela catedral ali no centro de Milão, para quem conhece, eu falei assim, isto realmente é arte. Aonde que nós nos perdemos, que perdemos esse tipo de arte? Eu olhando para a catedral, né? Daí tinha ali o mercado principal muito antigo, que com as lojas mais famosas que a gente conhece da Europa. Prada, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Chanel, Tiffany, várias outras marcas. E tinha uma marca específica, uma marca italiana, que tava ali. E eu olhei essa marca, eu fiquei assim, olhei todas as vitrines, Prada, Dior, sabe, sentindo aquela energia, olhando tudo e agradecendo, tirando várias fotos. Eu tirei o Pisa ali, tipo, da época romana, lindo, muito lindo, muito lindo. E eu olhando tudo assim, e deu, olhando todas as lojas, olhei todas as vitrines, todas as lojas, tendo muitas ideias. Sabe, pegando muitas ideias. E daí nisso, uma das primeiras lojas que eu olhei, eu voltei, que meu marido ficou ali parado. Ele falou assim, Érica, eu não vou andar com você não, que eu não gosto desses negócios de ficar olhando vitrine não, isso é coisa de mulher, e tá calor, vou ficar aqui. Ele ficou paradinho ali, mexendo no celular, e eu andei, eu olhei todas as vitrines, olhei tudo, tirei foto de algumas vitrines, para ter ideia de vitrines, olhei tudo, sabe? Passei, olhei tudo e voltei. Quando eu voltei, que ele tava parado, eu olhei de novo aquela vitrine daquela loja. E eu fiquei olhando e falei, nossa, que bolsa linda, né? Daí naquilo a minha centelha só pegou e falou assim, Érica, você gosta muito que as pessoas comprem as suas joias. Por que você também não compra deles? Mas não era joias ali, vendia gravatas em seda e bolsas em couro. Daí eu fiquei olhando e falei assim, é verdade. Você tá num dos lugares mais prósperos que você já frequentou. Então, seja próspera. Assim, pegue isso, que isso é teu por direito. E eu peguei, entrei na loja, olhei a bolsa que eu tinha gostado, experimentei, olhei a bolsa. Eu peguei e só falei pro rapaz, eu vou ficar com essa bolsa aqui. E o rapaz, tá bom. Daí eu peguei, só esperei, daí eu chamei meu marido. Falei, eu gostei dessa aqui também. Eu falei, você me dá essa pra presente? Ele, dou, pode pegar. E daí eu peguei uma outra bolsa também. Daí eu peguei e falei assim, eu vou ficar com essas duas bolsas. Daí eu paguei uma, daí o meu marido pagou a outra, saí com a sacola na mão ali, tudo mais. E fiquei pensando, eu falei assim, naquilo, eu fiquei assim, isso realmente é o que está esperando pra mim. Eu estou degustando a entrada, porque o prato principal logo vai ser servido. Então, sente isso, assim, sabe? Sinta isso como isso é seu por direito. Então, sinta isso, porque quando você começa a entender que tudo é seu por direito, ter esse sentimento, que nem quando eu fui para Milão, eu visitei a cidade do ali, a região dos meus antepassados, dos meus ancestrais, em Cernusco Sulavilho, conheci ali a história, eu fiquei sabendo que o meu primo, que seria o primo do meu pai, foi um jogador famoso de futebol, jogou já até disputou a Copa do Mundo contra o Brasil, olha só, e foi técnico do Juventus. Hoje o filho dele é técnico do Juventus. Então, quando eu vi isso, eu falei assim, caramba,
minha família é muito próspera. Eu fiquei assim pensando, daí naquilo, esse senhor falando ali da família, que eles eram muito prósperos, eles eram muito famosos, enfim, tudo, né? Eu falei, caramba, a minha família era muito próspera. A minha família tinha bala na agulha. Então por que eu tô nesse sentimento de escassez se a minha família não era assim? Aonde que eu me perdi nesse meio tempo todo? E daí eu peguei e liguei pro meu pai e contei toda a história que é por parte do meu pai. Eu falei, ô pai, você sabia que a tua família tinha tudo faz-me rir? Daí eu contei toda a história, meu pai ficou todo feliz e eu fiquei assim, caramba, isso é meu por direito. Quando eu tava em Milão, eu falei assim, isso é meu por direito. É só eu soltar. Porque eu já experimentei, eu já terminei ali o prato principal, a entrada. Agora tá vindo o prato principal. Então agora só aconteceu pequenas limpezas na minha vida, pequenas situações na minha vida, porque quando você é recolhido à entrada, tem que fazer uma pequena limpeza na mesa, tem que ser retirado os pratos que foram usados, que estão sujos, para chegar ao prato principal. Então, às vezes o que está acontecendo na tua vida é só uma pequena limpeza para o prato principal entrar na tua vida, para aquilo realmente que você quer entrar. Então, é normal ter aquelas limpezas, é normal ter aquelas quebras, aquelas mudanças de mindset, aquelas mudanças energéticas, porque o prato principal tá vindo. Então, se você tá nesta fase, que nem eu estou, eu falo para você, que gratidão, que maravilhoso, porque eu já degustei da entrada e foi maravilhosa. Imagina como é que não vai ser o prato principal? É aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você tanto meditou, aquilo que você tanto vibrou. Então, agradeça porque eu posso ter certeza que hoje você está vivendo aquilo que você tanto sonhou. É normal quando você está perto de conquistar algo, mudanças muito bruscas acontecem na tua vida, situações, afastamento, percas, que não são percas, são coisas que têm que ser retiradas da tua vida, é muito normal. Mas não se abata não fique abatido, porque isso é muito normal, porque o prato principal que vai vir para você, aquilo que você escolheu ali no menu, olha, meu amigo, se aquilo que você vai comer, que você escolheu no menu é maravilhoso, imagina a sobremesa. Você já parou para pensar na sobremesa? A sobremesa eu acho que vai ser muito deliciosa. Se a entrada foi incrível, o prato principal vai ser maravilhoso. Imagina a sobremesa, aquela cerejinha que faltava para ser tudo incrível na tua vida. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que não. Então pensa nisso, para você entender que você está realizando aquilo que você tanto sonhou e que ali na frente aquela situação, tudo aquilo que você sonhou já está vindo. E é normal de nós sempre estar sonhando, sempre querer mais, porque a gente está sempre evoluindo, expandindo, crescendo. Se assuste se você falar, não, isso tá bom, não, gente, não é assim. Não é assim. É normal a gente sempre querer o melhor para nós. Você vai querer lá ficar andando com um sapato machucando o teu dedo, se você pode andar com outro que é muito mais confortável e muito mais bonito? Então, por que você vai andar com aquele sapato machucando o seu dedo, se você tem como ter um outro que é muito mais confortável e muito mais bonito aquele que você tá? Que aquele lá ainda até a sola tá furada, tá bom? Seres quânticos, seres divinos, seres de luz, eu sou grata por mais esse vídeo. Eu espero que a sobremesa de vocês seja incrível, porque eu tenho certeza que a entrada de vocês, a nossa entrada foi maravilhosa. Agora o prato principal que tá para chegar vai ser uma delícia. E é aquilo tudo que você sonhou já está acontecendo na tua vida, na nossa vida. E se abra sempre para o novo. Gratidão, gratidão, gratidão. E namastê.